Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula, mãe do Lucas. O Lucas tem 4 anos e foi diagnosticado com TEA com 2 anos e 7 meses. O Lucas teve um desenvolvimento típico até o primeiro aniversário, nós não percebemos nada de diferente. Após o primeiro aniversário, começou a aparecer sutilmente algumas características. A mais importante é que a fala não se desenvolveu normalmente, como esperado para a idade dele. Depois ele começou a mostrar um interesse por objetos vermelhos e também a enfileirar alguns brinquedos. Por ser da área da educação, eu acredito que eu tive mais facilidade de identificar, e aí nós, conversando com a pediatra, ela pediu para que nós observássemos por um período. Quando ele completou o 2º ano de idade, a fala não tinha se desenvolvido, ele falava apenas 3 palavrinhas, mamã, mamá e Jan, e esse Jan era um jargão que ele usava para praticamente tudo. E também a escolha dele por vermelho aumentou muito, então ele queria sapato vermelho, roupa vermelha, comida vermelha, ele dava muita preferência. As filas aumentaram, passou do carrinho para tênis, para tudo que ele pegasse ele enfileirava, e quando nós mexíamos nessa fila, desencadeava uma irritabilidade muito grande. Ele é uma criança hiper insistente, então ele não desiste, ele dorme e acorda falando de um assunto até te convencer de que aquilo é o melhor a ser feito. Então nós temos alguns cuidados para tomar com ele. Se é algo inaceitável, que não dá para fazer, a resposta é não, então a gente explica para ele que não, e nós vamos aguentar ele falando sobre isso, dormir e acordar falando sobre isso por algumas semanas, mas passa, né? Se for algo que não dá para fazer naquele momento, a gente sempre explica para ele quando que vai ser possível fazer e dá um marco temporal. Então, por exemplo, ele quer fazer bolo, hoje não dá, a gente vai fazer no sábado depois do café. Ele para de falar, mas sábado depois do café, compromisso marcado, ele não esquece. Ele é uma criança hiperfocada e isso também é muito difícil, porque leva a gente à exaustão. Então, quando ele pega um tema, ele fala desse assunto dia e noite, dia e noite, dia e noite. Então, o que a gente costuma fazer com ele é mudar os estímulos. Então, quando está num desenho, não deixar só assistir aquele desenho várias vezes. Então, a gente faz desenho, a gente pinta, a gente faz teatro, a gente muda, mantém o tema, mas muda os estímulos para que não fique algo extremamente cansativo e, aos poucos, vai inserindo outro assunto, outro tema, e isso melhora. Porém, ele arruma outro hiperfoco e a gente tem que aproveitar desse hiperfoco às vezes para ensinar algo que você queira. Então você coloca uma situação social no personagem e aproveita desse hiperfoco. A nossa rotina é muito organizada, então e ele sente muito quando muda a rotina. Então nós passamos com ele a rotina de manhã, então ele vem para a escola, quando eu venho buscar na hora do almoço, eu já passo a rotina da tarde, às vezes já tem alguma coisa que foi cancelada, eu já explico que foi cancelada, e aí no final da tarde a gente já passa a rotina da noite. A gente passa por situações bastante engraçadas quando ele é uma criança muito literal, então ele entende tudo de maneira muito literal. Então essa semana mesmo eu falei para ele, Lucas, vai na sala e coloque a mesa para o jantar. Então ele foi e ele falou, mãe, a mesa já está aqui. Eu falei, tá bom, mas se colocar a mesa para o jantar, você tem que explicar. É colocar, né, o jogo americano, colocar os copos. E aí ele falou, você não tinha explicado. Então tem que estar explicando, porque na parte de contexto social ele é bastante literal. O Lucas já tem 2 anos de terapia, porque ele começou o processo terapêutico mesmo antes de ter concluído o diagnóstico. Ele se desenvolveu muito rápido, ele teve assim, umas habilidades que tiveram vários saltos. Hoje ele é uma criança agitada, porém ele é uma criança muito carinhosa, ele é uma criança que tem muito interesse social, então isso é muito reforçador. Ele é uma criança que gosta de outras crianças, ele é uma criança que ainda começou a falar, ele verbaliza, ele é totalmente verbal, ele ainda tem algumas dificuldades devido à apraxia, tem um longo trabalho, né, com a fono por conta da apraxia, mas já está com uma fala muito mais compreensiva. Ele é uma criança extremamente amorosa e muito inteligente, e nós vamos aprendendo a manejar. Eu aprendo com meu filho todos os dias e isso me faz uma pessoa melhor, com toda certeza. Meu nome é Elaine, já faz 2 anos que eu trabalho com o Lucas.
Hoje o Lucas é uma criança super adaptada na sala, ele interage com todos os amigos, brinca, conversa. O ano passado, no Maternal 2, o Lucas tinha muita dificuldade na fala. Era bem complicado a gente compreender, os amiguinhos compreender, e ele ficava nervoso com isso, que os amigos não estavam compreendendo ele. No Maternal 2 do ano passado. Esse ano, no Pré-1, que eu peguei novamente a sala, a gente percebe uma grande evolução que o Lucas teve esse ano. A fala, os amigos começam a compreender mais, tem um diálogo, nós também compreendemos mais que o Lucas tem. Meu nome é Carol, eu sou auxiliar da Elaine, trabalho com ela junto com o Lucas no desenvolvimento dele, e a gente percebe já a evolução que ele tem, né, na fala, com os amigos, nas atividades, né, Lu? É meu companheiro. A mensagem para os pais que descobrem um transtorno do espectro autista é, primeiro, calma, isso vai sossegar dentro de você, né? A gente passa por um processo bastante dolorido, porque não é fácil a aceitação, mas talvez a tomada de decisão mais assertiva que nós tivemos foi: começa as terapias e a gente vai aceitando ao longo do tempo e vai trabalhando isso ao longo do tempo. E aí você passa a observar aquela criança e você veja que aquela ali é a sua criança, é o seu filho, e que você vive por ele e que algumas coisas mudaram, você tem que lidar de maneiras diferentes com muitas coisas e você aprende a lidar, né? A gente aprende a manejar, aprende a mudar, e isso faz uma diferença muito grande na vida dele e na nossa vida também. Então, procurem os especialistas, façam o processo terapêutico, se ajudem, cuidar de quem cuida é muito importante, procurar ajuda profissional para os pais também é muito importante, porque a aceitação ela vem com o tempo. Com o tempo você fala disso de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que não dói, mas isso fica bem resolvido e vida que segue. Para dar algumas dicas para os pais, né, de como trabalhar com certas questões, nem tudo são flores, então o Lucas ele tem umas características que são hiper, né? Ele é uma criança hiperativa, então é tudo muito, se balançar é muito, se brincar é muito, então você tem que estar pontuando para ele a hora de parar e combinando com ele. E o sistema de recompensa é um sistema que vale muito a pena. Essa recompensa não precisa ser algo físico, pode ser algo social, isso vale muito com ele. É muito interessante. A maneira como manejar algumas coisas, estereotipias ou organizações, um comportamento mais rígido, não pode ser tirado repentinamente da criança, então você tem que ir manejando e fazendo isso aos poucos. Então na minha casa tinha filas de 30 carrinhos no meio da sala. Não dá para deixar 30 carrinhos no meio da sala. Então nós compramos alguns organizadores, colocamos no quarto e quando ele precisa organizar, ele vai lá e organiza lá. Ele deixa em cima de algum móvel 2, 3 carrinhos, ok. Os pais também têm que aprender que não dá para controlar tudo e tá tudo bem, não tem problema. É possível viver com 3 carrinhos organizados em cima do móvel e não no chão da casa. Um diagnóstico desse muda completamente, né? Eu falo que tem causas que você escolhe e tem causas que a vida escolhe para você. Então, quando você tem uma criança em casa com TEA, você vai pesquisar tudo, você vai ler tudo, você vai tentar entender tudo. E aí, para o filho, o que vale? Sentar e observar aquela criança para entender o que funciona e o que não funciona. Então, nós tínhamos brigas homéricas, porque eu desfazia fila, eu desorganizava, e ele ficava muito desorganizado, chorava. E aí, com o diagnóstico, você aprende a manejar, com a acolhida dos terapeutas, você aprende a manejar esse tipo de situação. Então,
parte do princípio que você tem que respeitar as características do seu filho, ou do seu aluno, ou do seu paciente, e aí você vai criar condições para que ele viva da melhor maneira, da maneira mais adequada. Os pais precisam entender que a criança vai ter um comportamento mais rígido e que tem batalha que vale a pena e tem outras que não. Então, se é algo que não vai atrapalhar nem a ele, nem a outra pessoa, ok. Né? Deixa ele. Ele tem uma dificuldade com algumas texturas de roupa e isso melhorou muito. Ele não usava roupa de frio. Então nós trabalhamos porque não dá para não usar roupa de frio no frio. Então passou, mas é uma batalha árdua, cansativa, tem muito choro. E agora ele tem um costume que ele não quer usar regata. Ok, passar calor, tudo bem, o problema é dele. Então não é uma batalha que vale a pena. Então a gente não entra em conflito com algumas coisas. Então a gente tem que ir escolhendo as batalhas que valem a pena lutar, ele precisa melhorar, e outras coisas a gente tem que simplesmente respeitar. A criança é um ser muito único, né? E a gente escuta muito no achismo, cada criança tem seu tempo. Sim, cada criança tem seu tempo, porém as crianças não têm todo o tempo do mundo. Então eu acho super importante que, se seu filho apresentou algum atraso do desenvolvimento infantil, ele está fora do que era esperado, procure um especialista. Não deixe passar muito tempo. Então procure um especialista, porque o especialista que vai poder te ajudar e falar para você se é só o tempo dele ou se ele realmente está com atraso e precisa de uma intervenção. E a intervenção precoce, ela faz toda a diferença no desenvolvimento dessa criança, seja com transtorno ou não transtorno, né? Então é super importante procurar um especialista. O que você está fazendo?